continuando aqui na nossa questãozinha, eu selecionei duas questões aqui. Essa caiu em 2023, 2021, não me lembro agora qual foi do ano, mas foi entre 21 e 23. E tem uma outra questão que já caiu pelo menos umas 5 vezes aí para a gente fazer. Mas vamos começar por essa daqui, tá? Então, repare só, como eu vinha dizendo para você, essa questão daqui ela é até relativamente fácil. Ele dá para você aqui, ó, a altura do telhado da casa, que a trajetória está sendo feita. Ele lhe dá a distância do lançamento. A gente pode trabalhar isso aqui vetorialmente. Você tem a gravidade e você tem o ângulo de 45 graus. Então, com tudo isso daqui, a gente vai compor aqui a nossa equação e vai chegar e calcular o que ele está pedindo aqui. Não tem problema nenhum para que a gente faça isso. Simplesmente vamos lá, olha. Qual é o tempo que leva para a lata atingir a casa? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, é o seguinte, ó. Essa trajetória aqui, esse ponto daqui, aonde o rapaz está recebendo a lata, ele vai ser o seguinte: que ponto é esse? Ele é 15 em X e 5 em Y. Eu posso escrever isso aqui como vetor? A gente sabe que o vetor é deslocamento para um R de T qualquer. Ele pode ser escrito como sendo o x de t na direção i mais o y de t na direção j, a gente pode escrever dessa maneira. Então eu sei o que aqui, ó, que o r no tempo de queda, ou seja, não vou botar o tempo de queda, mas o tempo que ele alcança esse ponto daqui, ele vai ser quem? Ele vai ser 15 na direção i e 5 na direção j. O nosso vetor está aqui, ó. Se eu quiser calcular qual foi o deslocamento que ele fez durante a trajetória, a gente poderia fazer isso daqui. Mas a questão não está pedindo, eu só estou simplesmente aqui colocando uma maneira da gente relacionar, tá? Então, ele quer o tempo que leva até atingir aquela superfície. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos ver qual é a melhor maneira de fazer isso. Primeiro de tudo aqui, o seguinte, ó, ele não dá velocidade inicial. A questão ela não traz isso. Ela dá para a gente o ângulo de 45 graus, ele dá a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e ele diz o quê? Que ele tem aquele alcance ali que a gente sabe, né? Aquela altura de 5 metros e uma distância D de 15 metros. Com isso em mente, a gente vai fazer a seguinte relação: olha, eu quero saber qual é o meu tempo para que. Na verdade, aqui no primeiro item, ele quer o quê? Ele quer quanto tempo leva para a lata chegar ali. Eu vou chamar aquilo dali, embora o seguinte, o tempo de queda, de fato, ele é o tempo que leve para fazer essa trajetória aqui toda, certo? Mas o nosso movimento, ele cessa aqui. Então, eu posso dizer que meu tempo de queda está aqui. Embora, na prática, o tempo de queda seria o tempo completo. Mas, para interesse da gente, eu vou dizer que o tempo de queda é até aquele ponto, porque é o ponto onde cessa o nosso movimento. Então, eu quero esse intervalo de tempo. Como é que eu faço isso? Simplesmente eu posso pegar a minha equação, por exemplo, para o x. Para o x. Qual é a equação que eu tenho para o x? X é igual a v0x vezes o tempo. Vamos botar só o tempo aqui. E aí a gente tem que fazer o seguinte: quem é que vai ser a minha velocidade? A gente sabe que o ângulo que está sendo aqui é de 45 graus, certo? E aí a gente pode decompor isso daqui dessa maneira daqui, ó. Eu tenho a minha componente V0x, eu tenho a minha componente V0y. Eu tenho a minha velocidade V0, que ele não sabe qual é, e tem um ângulo aqui de 45 graus. Então, a gente sabe o quê? Eu vou escrever aqui que meu V0x, certo? Vai ser igual ao meu V0y. Já estou adiantando o resultado porque a gente está fazendo um ângulo de 45 graus. E esses dois ângulos, eles são o quê? Eles são iguais, certo? Então, a gente sabe que vai ser o quê? Vai ser o cosseno ou seno deles, né? Vezes o V0, o que vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes V0, tá? Lembrando aqui, ó, apesar de que eu pulei esse passo, V0x é igual ao cosseno de θ vezes V0 e o V0y é igual ao seno de θ
vezes o V0, tá? Mas a gente tem esses dois daí, ó. Então, com isso aqui em mente, eu posso pegar aqui e escrever, ó, o meu x é igual ao meu V0x, ou seja, vai ser V0 vezes o cosseno de 45 graus, tá? Vezes o t, vezes o t. Qual é o t que eu vou querer? Eu quero o tempo que ele leva para atingir aonde? Que ele leva para atingir esse ponto daqui, certo? Se é esse ponto daqui, certo? É o tempo que eu chamei de tempo de queda. Então, esse x daqui é o quê? É o meu alcance, a minha distância, d. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 2 sobre 2 cosseno, perdão, raiz de 2 sobre 2 V0 vezes o tempo de queda. Quem é o meu D quando ele chega ali no alto? O meu D são 15 metros. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, ó. Isso aqui, D, é 15 igual a raiz de 2 sobre 2 V0 vezes o tempo de queda. Tem um problema aqui. Eu não consigo calcular quem é o meu tempo de queda porque eu não tenho a minha velocidade inicial. Então, eu não posso fazer isso aqui. Mas aí eu posso usar uma outra relação na qual eu posso tentar estimar qual é esse valor do V0. Que relação é essa? Eu posso pegar o meu Y, tá? A gente sabe o quê? Qual é a equação que define o Y? Y é igual a Y0 mais V0Y vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Olha só, o tempo que eu quero é o meu tempo de queda, ou seja, o tempo para eu atingir o ponto a 12 metros e o que? Olha só, com D de 12 e H de 12 não, de 15 e H de 5. Então, olha, qual é que vai ser o meu H aqui? O meu H, o meu Y vai ser o H, né? Esse outro aqui é 0. Aí fica V0 vezes o seno de 45, né? Eu vou escrever calmamente para a gente não perder nenhuma etapa. O tempo de queda menos a gravidade é 10. 10 sobre 2 vai dar 5. Tempo de queda ao quadrado tá aqui. Então, quem é agora o meu H? O meu H é 5. 5 vai ficar igual a V0 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes o tempo de queda menos 5 tempo de queda ao quadrado. E aqui eu ainda tenho o mesmo problema. Que problema é esse? Eu tenho a minha velocidade, certo? Eu tenho a minha velocidade V0 e o meu tempo de queda. Só que aqui tem o seguinte, ó. Quem é esse valor daqui? V0 raiz de 2 tempo de queda. Tá aqui, ó. Quem é esse valor? É o 15. Eu pego aqui e substituo 15, ó. Fica 5 igual a 15. Ficou claro essa modificação aqui que a gente fez? Ficou assim. Ficou, mas é, Menos né? Pensar 5, bem, raciocinar bem. 5t ao quadrado, tá? 15 está positivo, passa para o lado lá, fica negativo. 15 menos 5, 5 menos 15 menos 10. Isso aqui vai ficar menos 5 tempo de queda ao quadrado igual a menos 10, ou seja, o meu tempo de queda vai ser igual a 10 sobre 5, vai ficar 2, né? Então, raiz de 2, que é aproximadamente 1,4 segundos. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, como a gente está tendo muito raiz de 2, eu vou continuar escrevendo esse tempo de queda como sendo raiz de 2, tá? Então, meu tempo de queda é raiz de 2. Na verdade, é o tempo para eu chegar no alto do telhado. O item letra B, ele pede o seguinte, ó, qual é a velocidade inicial? Para mim calcular a velocidade inicial, eu utilizo essa equação aqui, ó. Já estava aqui pronta. Então, fica como, ó? Vai ficar 15 igual a V0 raiz de 2 sobre 2 vezes o meu tempo de queda. Tá aqui a equação, tá? Cadê o tempo de queda? Quem é? Raiz de 2. E agora, ó, olha como ficou fácil de resolver o problema. Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Corta pelo 2. Quem é a minha velocidade inicial?
15 metros por segundo. Encontrou a velocidade. Pô, tranquilo. O desenho da questão é muito mais difícil do que a questão em si, certo? Porque você fica preocupado quando você vê, gente, eu não fui até o final da trajetória, e agora como é que eu faço? O que é que está acontecendo? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer dessa maneira daqui? E isso daí tudo é que complica um pouco para a gente, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui 15 metros por segundo. No último item, que eu não olhei, ele está pedindo o quê? Ele escreva os vetores posição e velocidade no instante que ele atinge a casa. Vamos lá, pessoal, olha só. O instante que ele atinge a casa é que instante? É o instante TQ, que eu chamei de TQ, né? Eu já escrevi o R lá em cima, letra C. Quem é que é o meu R? Olha, o meu R, em função de T, novamente, é igual ao X de T. Tudo isso a gente já viu. Na direção I, mais Y de T na direção J. Aí a gente quer em qual instante? No instante que ele atinge o alto da casa. Eu chamei de instante T de Q. Então, isso aqui ficou sendo 15 na direção I, mais 5 na direção J. Ficou claro isso daqui? Ficou assim. Vetor. Não tem esse problema. Na posição, no tempo de queda que ele leva para jogar a lata até aquele ponto, qual foi a posição e a altura, o alcance e a altura? Foi 15 para X e 5 para Y. Matou. Agora ele quer o quê? Ele quer V. Então, como é que fica V? V, num instante qualquer de tempo, vai ser quem? Vai ser V de X na direção I, mais V de Y na direção J. E aí, o seguinte, a gente sabe que o V, para X, é o que? O movimento constante. Se é constante, então Vx é igual ao próprio V0x. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, ó, V em T de Q, certo? Não importa o que vai ser aqui o seguinte, ó, vai ser V0x na direção I, não muda nada, porque é constante esse movimento. E para Y? Para Y, não. Quem é que é VY? Ó, VY é igual a V0Y menos GT. Então, abre o parênteses aqui, ó. Isso aqui vai ficar V0Y menos GT na direção J. Olha só. Só. Não vou botar o tempo de queda ainda, não. Só vou botar T. Porque no tempo de queda, V aqui para o tempo de queda vai ficar igual a quem? Vai ficar igual a. Quem é o meu V0x? O meu V0x, ó, é V0, que a gente sabe, V0. Só que lembrando, V0x é igual a V0 vezes o cosseno de 45 graus. Ou seja, isso aqui, ó, V0 vezes o cosseno de 45 graus na direção I, mais, quem é que vai ser aqui? V0 seno de 45 graus, já estou decompondo, menos G T de Q. O meu V de T de Q vai ficar igual. V0 é 15, então fica 15 vezes raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais quem? Mais, aí aqui fica, abre o parênteses, 15 raiz de 2 sobre 2 menos. Aí aqui eu tenho o seguinte, ó, eu posso escrever assim: a minha gravidade é quem? É 10. Isso daqui, o meu T de Q é quem? Raiz de 2. Mas aí, em vez de eu escrever isso, só para facilitar a nossa conta, eu vou escrever assim, ó: 20 raiz de 2 sobre 2. Ficou claro o que foi que eu fiz? Já multipliquei por 2 em cima e embaixo, tá? De maneira que a gente faz o quê? A gente já vai eliminar aí essa conta. Isso aqui para J. Então, ó, a velocidade que ele chega naquele ponto ali, vetorialmente, é 15
raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais, certo? E eu vou mudar o sinal aqui, já que ali vai ser negativo, né? Menos, e aqui vai ficar o quê? 5 raiz de 2 sobre 2 na direção J. Quer saber o módulo da velocidade? O que é que eu faço? Calculo o módulo, o quadrado dos dois, certo? A gente obtém aí o valor. Então tá aqui, ó. Eu escrevi vetorialmente quem é a posição quando chega naquele ponto e qual é a velocidade que ele chega naquele ponto. Tá claro? A gente utilizou aí simplesmente o que deu, ele deu ali para a gente para fazer e obter esses valores, que foi basicamente o ângulo, a gravidade e o ponto da altura da casa e a distância que percorre para lá, tá? Essa questão daqui, o que para mim é mais difícil é o cabeçalho da questão, do que a própria questão em si, certo? Esse desenho daqui, ele dificulta bastante a leitura a primeira vez que você faz essa análise, certo? Tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira de fazer. Você podia decompor a questão do ângulo aqui, ó, como eu tinha dito, calcular qual é o valor desse ângulo daqui, subtrair essa diferença e fazer o lançamento oblíquo só para essa parte de cá. Mas é mais difícil de fazer isso, tá? Então, vamos passar para a última questão. Ficou alguma dúvida nesse item daqui? Não. Qualquer dúvida pode me perguntar, certo? Essa questão daqui, Professor, pode perguntar. desculpa interromper. Vai ter lista de exercícios? A lista de exercícios que eu faço é as provas anteriores. É o que a gente está fazendo aí. Tá ok. Tudo aí é prova. E lembre-se, o CEDERJ, ele repete prova pra caramba. Essa questão aqui caiu pelo menos 6 vezes entre 2014 e 2024. Essa Ô, daqui. professor, isso em todas as físicas? Todas as físicas. Da 1 a 3. Basicamente, ele faz isso aí, entendeu? Porque não é o intuito do professor estar ali. Geralmente, ele faz uma questãozinha nova, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas no geral, ele faz isso, entendeu? Porque física é repetição. E aí você repete, você vai fazendo aquelas questões ali e vai aprendendo. Essas questões aqui já apresentam um comportamento que mostra uma dificuldade maior de resolver. Qualquer coisa fora disso já é mais simplório, certo? Essa questão daqui, os resultados dela, vocês vão ver como os resultados delas parecem complicados, mas ela é simples, essa questão. Vamos passar para ela. Olha só. Um carro sobe uma rampa que faz um ângulo θ com a horizontal. No final dessa rampa há um fosso de largura D e deve ser transposto pelo carro. Então você está ali na perseguição, quer atravessar aquela ponte levadiça que está abrindo, tem a distância D ali, você vai ter uma velocidade que você vai ter que cruzar e passar. Mas note que o outro lado tem uma alturazinha ali já, ó, H, tá? E você tem que fazer esse movimento de maneira o quê? Que você faça essa trajetória, certo? Você vai ter que ter uma velocidade, você vai fazer essa trajetória e você atinja aqui, ó. O carro tem que atingir essa ponta de cá, tá? É basicamente isso que ele pede, que ele está falando que vai acontecer. Meu carro tá horrível, vou tirar. Aí ele pede aqui no item, no primeiro item, olha só. Considere que o ângulo θ e a distância D, que são dados do problema, são valores fixos. Obviamente, esse fosso e esse ângulo de subida é fixo. Se fosse variável, seria um pouquinho mais difícil, como no caso daí da questão da ponte levadiça, certo? Que eu tinha mencionado, mas que não é o caso. Aí ele pede o seguinte, olha, enquanto o módulo da velocidade que o carro possui no final da rampa pode ser escolhido pelo motorista. Se você quer saltar alguma coisa ali no desespero, você vai fazer o que para saltar? Você vai acelerar para atingir o quê? A maior velocidade possível, certo? Isso é uma coisa óbvia.
E aí, prosseguindo aqui na questão, ele faz o seguinte: qual é o valor de H máximo que H pode ter para o carro, é, pode ter para que o carro tenha a possibilidade de completar o salto para o outro lado do fosso? Então vamos lá. Ele quer saber o seguinte, ó. Você tem que atingir essa altura máxima. Para você atingir essa altura máxima daqui, repare só. A lógica é o seguinte: eu tenho o meu ângulo fixo, certo? O meu ângulo é fixo. E a minha distância que eu tenho que alcançar é fixa. O que é que eu vario? Eu vario a minha velocidade. Se eu quero atravessar e bater do outro ponto, a minha velocidade tem que ser o quê? A máxima velocidade que eu puder alcançar. Eu não vou fazer uma velocidade menor. Então, o que é que ele pede? Ele pede justamente isso, para que a gente encontre essa velocidade, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, de cara, a gente vai começar aqui determinando. Primeiro, a gente vai olhar para as equações do problema, certo? Então, vamos lá. Novamente, você tem ali, ó, o lançamento oblíquo, tem um ângulo, θ qualquer, e aí a gente sabe o que? Pô, esqueci qual é a equação. Bom, eu sei que eu tenho um V0 aqui. Então eu tenho que decompor de maneira que eu tenha um V0x e um V0y. Então vamos lá. O seno de θ é igual a cateto adjacente, V0x, sobre hipotenusa, V0. O meu V0x é igual a V0 cosseno de θ. O meu V0y, da mesma maneira, vai ser quem? Vai ser V0 vezes o seno de θ. Achei essas duas componentes aqui, que é importante para a gente começar a brincadeira. O que é que eu tenho em x? Em x eu tenho o seguinte: em x eu tenho que o meu x é a velocidade inicial de x, V0x, vezes o tempo que leva para fazer aí esse deslocamento. Então, eu posso, já falei que eu posso brincar da maneira que eu quiser. Se eu quiser o tempo ali de subida, o total, entendeu? Isso aqui a gente pode calcular como sendo x sobre V0x, ou seja, x sobre V0 vezes o cosseno de θ. Isso aqui vai depender de cada coisa que a gente queira. Mas especificamente para o nosso caso, qual é a distância que ele quer percorrer? Vamos lá. Ele quer atravessar esse fosso. Que distância é essa? É d. Então, ó, aqui para a gente, olha, isso aqui tem que ser igual ao quê? Implica que o nosso t, ele vai ser igual ao quê? A d sobre V0 sobre o cosseno de θ. Mas aí a gente tem o y. Como é que fica o y? A gente tem dois conjuntos de equações em y. As equações variáveis em y, tá? Em y. Isso aqui fica, eu vou ter Vy é igual a V0y menos GT, certo? Ou seja, o meu Vy vai ser igual a V0 vezes o seno de θ menos GT. E aí, de acordo com o que eu quiser, se eu quiser qual é a altura máxima, certo? O que é que eu faço? Meu Vy é igual a zero. Também pode ser o seguinte, olha. Outra equação, y é igual a y0 mais V0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Geralmente a gente salta é de baixo, é zero, certo? E aqui a minha altura, h, em algum ponto, ele vai ser igual a V0 seno de θ vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Só fazendo as equações aqui, entendeu? Porque a gente precisa estabelecer uma relação, tá? Como é que vai ficar isso aqui agora? Simples. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu sei que o meu t aqui, que eu escrevi, para alcançar o d é quem? Esse t, para alcançar o d, ele tem que ser quem? Ele tem que ser d sobre v0 vezes o cosseno de θ. A gente estabeleceu aquilo dali. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu h vai ser igual a V0 seno de θ vezes quem? No lugar do t, eu vou substituir
por D sobre V0 cosseno de θ. Eu não estou fazendo nada mais do que pegar ali a equação da trajetória, só que eu já estou substituindo os valores, que são H e D. Então vamos lá. Menos G. Aqui no lugar de T ao quadrado vai ficar D ao quadrado sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Dá para cortar alguém aqui? Dá para cortar. V0 com V0 corta. Seno com cosseno vai dar quem? Vai dar tangente. Então eu posso escrever aqui o seguinte, ó. H vai ser igual a tangente de θ vezes a distância D menos G D ao quadrado sobre 2 V0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. E aí o seguinte, tá aqui, a gente estabelece essa relação. Mas eu tenho o seguinte, olha, eu só vou mudar a ordem daqui dos fatores. Por quê? Ele quer saber qual é que é. Repare só, o θ é constante, certo? O meu θ é constante. O que é mais que é constante aqui? É o θ e o D. O D. O D é constante. Esses dois valores aqui, eles são constantes, certo? Então eu vou escrever aqui, ó, D tangente de θ, certo? Menos G T ao quadrado sobre 2 V0 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado de θ. Aí ele quer saber o seguinte, ó, eu quero atingir uma altura que seja máxima, certo? Máxima, nessa trajetória daqui, simplesmente variando um único parâmetro, tá? Ou seja, repare só, se eu quero fazer esse movimento para atingir, deixa eu voltar aqui rapidinho, eu quero chegar aqui, ó, e atingir esse lado de cá, tá? Então vamos lá, eu quero atingir esse lado de cá. O ideal para mim é o seguinte, ó, se eu passo desse ponto daqui, não tem problema. Qualquer ponto que eu passar aqui está ótimo, eu atravessei. Mas o ponto mínimo que eu quero é aonde? Para eu não cair. É aqui. Certo? Eu tenho que atingir uma relação de quê? De inequação. Por quê? Porque não vai haver uma igualdade propriamente dita. Isso aqui pode ser o seguinte, é maior ou igual a essa altura daqui para a gente fazer essa trajetória. Se for maior, bem. Se for igual, também está bem, porque a gente consegue atravessar, certo? Então, a minha condição mínima para mim fazer isso daqui é a condição de quê? De atingir a altura máxima para fazer esse translado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. D, tangente de θ, certo? Menos. Aí é aqui o seguinte, ó. G D ao quadrado sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aqui é a altura máxima. Se eu quero a altura máxima, certo? E aqui eu coloquei maior igual, né? Então, repare só, se eu atingir a altura máxima, eu vou passar. Então, eu posso restabelecer a equação aqui, simplesmente fazendo isso. Se eu atingir a altura máxima, eu atravesso, tá? Pode ser essa relação de inigualdade, mas pode ser a relação de igualdade é suficiente, é isso que ele está falando. E aqui vem o seguinte, olha só, qual é a única variável que eu estou mexendo? A velocidade inicial, certo? Se eu acelero ao ponto de atingir essa velocidade máxima, o que acontece com esse termo daqui? Ele zera,
Por quê? Se eu divido por um valor muito alto, esse termo daqui ele faz o quê? Ele desaparece, se torna muito pequeno. Então eu posso desprezar ele. De maneira, para eu atingir a altura máxima, a minha relação tem que ser simplesmente com isso daqui, ó. O meu H max, certo? Para que eu atinja isso daqui, ele tem que ser igual à distância vezes o ângulo. Essa é a minha relação para que eu atinja a máxima altura. A minha relação de máxima altura. O ângulo e a distância a ser percorrida. Por quê? Porque eu quero atingir o máximo. Agora, no item letra B, faltam 6 minutos, ainda dá. No item letra B, olha o que ele fala aqui pra gente, ó. Considere agora que H é menor que H max. Então, é um valor qualquer. A gente não vai atingir mais o H. Ele quer saber qual é a relação de velocidade. Então, é o seguinte, olha, se eu atinjo a velocidade máxima para encontrar aquele valor dali, o que é que eu eliminei? Se eu atingir a velocidade máxima, eu eliminei esse termo daqui. Só que agora eu não quero mais esse H. O meu H novo, ele é um H menor do que o H max. Então a minha velocidade agora, ela vai ser menor do que a velocidade inicial max que ele utilizou no item anterior, tá? Então esse termo aqui agora, ele não desaparece mais para mim. Eu vou manter ele aqui. Então eu vou pegar essa equação novamente, ó. Agora vai ser o seguinte, ó. D tangente de θ, que já é para o item letra B. Tangente de θ menos quem? Menos g t ao quadrado sobre 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ é igual, certo, a uma altura h qualquer. Não sei qual altura é essa. É uma h qualquer, tá? Então, beleza, não tem esse problema aqui, ó. Vamos fazer aqui uma brincadeira que é o seguinte, olha. É, eu tenho aqui, eu tenho aqui o meu H desse lado de cá, tá positivo. Eu vou passar ele para o lado de cá e vou passar esse termo daqui para o lado de lá. Vamos separar esses termos aqui. Vocês vão ver por quê. D tangente de θ menos H. Simplesmente o que eu fiz foi separar. Ó. Botei para o lado de cá. Tá negativo, passou para o lado de lá, ficou o quê? Positivo. G d ao quadrado sobre 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Separei aqui, ó. E por que que eu fiz isso? Porque eu estou interessado em obter o valor da velocidade agora para que a gente tenha essa trajetória numa distância qualquer, tá? Então, como é que eu faço isso aqui, ó? O meu V0 ao quadrado está dividindo do lado de cá. Eu vou passar para o lado de lá como multiplicando. Então, ó, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui vai ficar igual a V0 ao quadrado. Passei para o lado de cá, ó. Abre o parênteses. D tangente de θ menos H igual a G d ao quadrado sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. Encontrei esse valor daqui. Aí o que é que eu vou fazer agora? Isso daqui, ó, tá multiplicando, certo? Vou passar para o lado de lá como? Dividindo. O meu V0 ao quadrado vai ser igual a G d ao quadrado, certo? Sobre 2D tangente de θ menos H cosseno ao quadrado de θ. Não fiz nada demais. Simplesmente aqui é um algebrismo para a gente separar a velocidade inicial. Simplesmente isso, tá? Feito isso daqui, certo? O que é que eu faço agora? Eu vou passar o que aí? A raiz quadrada. Então, olha, o V0 vai ser igual a raiz quadrada de GD ao quadrado sobre 2D tangente de θ menos H cosseno ao quadrado de
θ. E aqui é o seguinte, olha, d ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ sai para fora. Então, eu posso escrever que o meu V0 vai ser igual a d cosseno de θ, abre o parênteses, g sobre 2d tangente de θ menos h. E é essa a resposta lá do gabarito dele. Simplesmente, essa velocidade daqui é a velocidade para você atingir uma altura qualquer. Se sua velocidade for a máxima possível, o que é que acontece? Você elimina esse termo e para atingir a altura máxima, você só fica refém aqui do quê? Da distância que você percorre e do ângulo de salto, tá? E por fim, vamos ver se a gente consegue fechar aqui, o item letra C, certo? O que é que ele fala aqui? Considere finalmente que o carro consegue deixar a rampa com velocidade. Qual a relação que existe entre HD e θ para que o carro atinja o ponto mais alto da sua trajetória do outro lado do fosso, tá? Qual foi o primeiro item que a gente fez aqui? Acho que eu fiz já esse item daí. Eu meio que eu acho que eu fiz o item C na letra A, peraí. Não, tá, é isso mesmo. Pessoal, só que foi o seguinte, ó, falta menos de 1 minuto. Então, vou o seguinte, eu vou